Ano passado, no dia do podcast, eu fiz um bate-papo sobre podcasts diários. Na época, acabou sendo podcast diários de tecnologia, que acabou sendo o embrião do que mais tarde veio a ser o Área de Transferência, com o Bruno Casimiro, na época, com o Café Matinal, acho que era esse o nome, do blog do iPhone, e o Marcos Mendes, do Loop Matinal. Esse ano, eu conversei com o Paulinho, lá do CoachCast, e com o Ruivo, do Bloco 01, falando um pouco dessa mídia, falando um pouco dessa produção diária de podcast. Foi uma conversa mó gostosa. A gente dividiu a conversa entre os episódios, então parte da conversa tá aqui no Cocatec, outra parte tá lá no CoachCast, outra parte tá no Bloco 01. Vou deixar os links aqui nas notas do episódio, aí você confere todos eles. Comentários. Cocatec. Bom, eu sou o Ruivo lá do Bloco 1, ou mais especificamente o Bloco 1 Pocket, né? A gente comecei também aí faz quase um ano. Vamos fechar agora um aninho no dia 5 de dezembro. E estamos vivendo esse desafio, né, cara? A ideia... Sempre gostei de ler notícia de cultura pop, filme, série e games, e sempre acompanhei isso, já fazia parte do meu dia. Aí, uma grande noite, fiquei burro e resolvi compartilhar isso com todo mundo. Ou não, você passar... programa diário. Você passar um ano falando sozinho, você de pronto você já tem um que é autista. Se você for lá no médico, ele vai dizer... algum grau ali do espectro autista você tem. Não tô brincando, não, tô falando sério. Eu tenho e, né, não tem jeito. Porque pelo menos, sendo um podcast diário, pelo menos a gente passa ali 1 hora por dia falando sozinho. Assim, de pronto. Isso. Mas se você não tinha amigos pra falar, pô, cara, né, não faz isso não, né? Existe vida, assim. Tava sem amigos na época, Rui. Na realidade, eu acho que eu tava com inimigo, cara, porque teve gente que me apoiou. Então, eu acho que o povo tava querendo ver o meu osso, isso sim. Não, mas é que a gente sempre teve uma ideia de criar o podcast com uma visão um tanto quanto negocial até, né? Eu mesmo, eu já fazia um tempo já que eu não acompanhava sites brasileiros, por conta da falta de seriedade na notícia, por levar muito pra frente muito rumor infundado, esse tipo de coisa. Da mesma forma que o Gustavo não quer usar a presunção de falar que não é do ponto de vista do Gustavo, eu também não quero falar que eu sou o cara que conta a notícia da forma verdadeira, ou a melhor forma da notícia. Não tenho a presunção de falar que eu faço melhor que eles, isso realmente não tenho nem como. Sou uma edição de uma pessoa aqui, enquanto o cara tem lá 30 pessoas, eles sabem melhor o que estão fazendo, estão mais tempo no mercado. Mas ainda assim eu me acho mais honesto, né? Pelo menos o que eu busco fazer. Mas aí é o seu público, aí é a maneira que você conversa com a galera que te acompanha. E é aquilo, você tá ali dando a cara todo dia, às vezes você vai errar, às vezes você vai acertar. E quando você errar, no dia seguinte você fala, galera, ontem, né, foi mal, né? E assim, como é qualquer tipo de relacionamento, né? Podcast eu vejo, embora sei que não é, mas eu vejo como uma mídia social, né? Tem as duas vias. Você fala, a galera repercute, a galera conversa, a galera quer saber mais. Assim você vai se orientando, né? Pô, preciso falar mais disso, a galera gostou disso que eu falei. Porque no final das contas, podcast é entretenimento, né? Podcast tá ali pra entreter. Tá ali pra ensinar também, mas numa aula, né? Quando você vai fazer um curso, tem um cronograma do curso, você tem que passar por aquilo. Seja aquilo bom ou ruim, seja engraçado, divertido, chato, você vai ter que passar por aquilo. Mas entretenimento é diferente, né? Entretenimento, se não tiver bacana, se não tiver divertido, o cara desliga e vai ouvir outro podcast, vai ver Netflix. Então você tem que estar sempre ligado nesses números, né? Tem que sempre entreter, não tem jeito. Exato. A gente tem que trazer essa informação, e mesmo que você traga do seu jeito, do seu ponto de vista, né? Não importa, o público gosta, ele está ali, eles estão fazendo download porque eles gostam dessa sua opinião. E desde que você fale, essa é a minha opinião não é verdade, ela é baseada simplesmente no que eu acho. Então você está fazendo um trabalho honesto, né? As pessoas que estão com você estão baixando e estão concordando com você ou não. Essa é uma das minhas grandes preocupações, assim, até em separar a opinião da notícia, né? Porque, por exemplo, são raros os momentos em que eu coloco minha opinião de verdade, assim. Teve aquele caso de Charlottesville que o pessoal tava fazendo a marcha da supremacia branca lá, e ocasionou, acho que na interrupção da gravação de uma série por conta das passeatas e dos problemas que estavam acontecendo lá.
Então daí, assim, eu fui dar a notícia e falei assim, pô, por conta de uma cambada de idiota que acha que branco é melhor do que outro tipo de gente, vai parar a série. Ali eu coloquei minha opinião, mas assim, é um negócio que eu não tenho medo nenhum. Agora vamos por assim, o Joãozinho contratou o Paulinho pra ser o aço do filme dele. Pronto, a notícia acabou aí. Eu não gosto do Paulinho, muito menos do Joãozinho. Minha obrigação é dar a notícia, entendeu? Daí só que eu sinto falta de fazer isso, de dar a opinião. Então agora eu comecei a fazer uma série de episódios onde eu vou numa cabine de imprensa, ou assisto uma série, ou um filme aí, e eu venho e trago a minha opinião do filme. Faço mais um episódiozinho extra aí na semana, acaba que sai até às vezes mais que um, falando sobre o que eu assisti. Basicamente aí eu vi e tá aqui minha opinião, né? Porque é legal, eu gosto também de fomentar, fazer com que as pessoas discordem, né? Porque eu acho que é isso que o Coca falou, é muito interessante, né? Da mídia social, né? Do ir e vir, né? Da informação. Esse negócio de fomentar com que tenha o comentário, com que a gente converse, cara, é muito legal. Eu acho que esse é o maior salário que a gente pode ter fazendo um podcast, né? Saber que você tem alguém do outro lado te ouvindo, que preza pela tua opinião, pela qualidade do teu serviço e te dá um feedback. Isso é o mais legal de tudo, cara. Isso. Mas óbvio que se a gente conseguisse ficar rico, também era bom. Aí é outro assunto. Agora é uma coisa, né? E você não se apresentou ainda. Eu sou o Paulinho Siqueira, pra quem não me conhece, e vou dar uma de stand-up aqui. E pra quem me conhece também, eu sou o Paulinho Siqueira. Produzo, como diz um grande amigo da podosfera, eu cometo diariamente o Coachcast Brasil. É um podcast onde eu falo de segunda a sexta sobre diversos assuntos voltados à área de coaching. Então, um dia eu posso falar sobre técnicas de coaching. Nas segundas-feiras eu tiro pra fazer indicação, né, de uma série, um livro ou um filme que eu assisto. E nos outros dias entram programas como esse, com um bate-papo ou eu falando que nem bobo sozinho, né, como nós falamos aqui, falando assim pras paredes. Mas quando eu aprendi com a minha fonoaudióloga, né, ela falou assim, quando você estiver falando no podcast, porque quando eu comecei lá no primeiro, a intenção minha era de ter 100 episódios primeiro, né, e depois vir para o semanal, tanto que nós começamos a fazer semanal. Só que aí alguns ouvintes mandaram mensagem falando, eu sinto falta do diário, certo? Eu não tive na época pra falar igual o Gustavo fez, então me dá dinheiro que eu vou fazer, né? Eu peguei e banquei isso, e é como nós estamos fazendo até hoje. Nós temos o Padrim, temos as plataformas de apoio, mas elas não rendem aquilo que deveria pra se manter ali. E eu aprendi com essa fono que quando eu falar, mesmo que eu fale narrando, eu esteja sozinho, eu finja que eu esteja falando para uma plateia, que eu esteja pronunciando a minha voz para outras pessoas e conversando realmente com outras pessoas. E se alguém entrar no meu quarto agora, onde eu estou, e ver eu gesticulando com as mãos, e às vezes eu fecho meus olhos e me projeto mesmo, como se eu estivesse numa plateia ali, num tablado, falando com as pessoas, né? E isso me traz, muitas vezes, já me trouxe muitas vezes, emoção ao gravar um podcast, né? E quando você, que é o que vocês falaram agora, quando você recebe um retorno de uma pessoa falando, eu te ouvi, gostei daquela sua opinião, mas não concordo, ou caramba, eu nunca tinha pensado por esse lado, e as pessoas começam a interagir com você dessa maneira, então você fala, peraí, esse negócio que eu estou fazendo aqui está impactando as pessoas de alguma maneira. Você recebe mensagens sensacionais, né? Coisas muito tocantes, né? Você vê como você faz diferença na vida das pessoas. As pessoas que eventualmente estão com algum problema e acabam indo pro podcast. Não, pô, eu tava lá com tal problema e você me acompanhou, né, durante o problema, não sei o que, muito obrigado. E aí tem uma responsabilidade muito grande, porque você não sabe quem que você tá acertando. Você pega uma coisa ali no microfone e por isso que você tem que ser, não é educado a palavra, mas tem que ter muito trato, porque você não sabe com quem que você tá falando, né? É numa dessa que você bagunça alguém, então tem que ter muito
muita responsabilidade, eu acho, naquilo que você fala. É engraçado porque eu não sei se eu acho que eu já comentei com o Paulinho, mas não sei se eu comentei com o Coca, porque o Bloco 1 Pocket, ele existe pela influência de vocês, assim, né? Quando eu falei assim, eu vou fazer um podcast diário, eu já tava pensando na ideia há algum tempo, e na realidade a ideia nasceu há muito tempo atrás. Eu acho que eu conversei com o Marcos Mendes do Loop Matinal em fevereiro de 2016. Que eu tinha essa ideia. Daí ele me deu várias dicas, tal, guardei tudo aquilo lá, só que ficava naquela enrolação pra fazer. Daí um dia eu resolvi que eu ia fazer aquilo lá, foi exatamente no dia do podcast do ano passado, que o Marcos, o Bruno Casemiro e o Coca fizeram um episódio especial do Coca Tech, falando exatamente sobre a mesma coisa que a gente tá falando aqui, né, que é do podcast diário e tal, só que como era só pessoas e tecnologia, tava com aquele viezinho da tecnologia. E eu achei bem legal, assim, uma parada que o Bruno comentou, que foi quando ele começou a fazer. Ele falou assim, cara, eu comecei a fazer, depois eu vou ver no que dá, porque se eu ficasse planejando, não ia dar certo. Daí eu falei assim, pô, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou começar a gravar, etc e tal, e vou tirar do papel e começar a mexer. E daí teve um episódio do Coca Tech que eu ouvi, que ele falava assim, olha, tudo que você planeja por tempo demais, você não faz. Então vai e faz. Aí eu falei, beleza, então semana que vem eu vou lançar. Daí gravei o episódio que eu coloquei anunciando, né, porque a gente já tinha um feed antigo com alguns assinantes, daí eu fiz um episódiozinho anunciando que ia mudar o feed, né, que ia ser o podcast diário, e daí comecei na segunda seguinte, cara, esses dias eu tava ouvindo o primeiro episódio, e assim, a voz trêmula, a forma de dar a notícia, um tanto quanto mais amador, assim, a palavra de vocês fez uma mudança no meu dia a dia, que é a criação desse podcast. E é engraçado de ver que agora eu tenho sofrido exatamente o mesmo processo. Algumas pessoas vêm conversar comigo e falam assim, Clemerson, eu queria só saber a tua opinião sobre tal coisa. E eu fico assim, sabe, impressionado por exatamente pedirem isso, entendeu? Pô, qual que é a necessidade de você ter minha opinião, entendeu? Eu nunca passei por isso na vida, de alguém desconhecido me pedir uma opinião, porque hoje eu sou um interlocutor pra ele. Eu acho isso muito legal. Dando proporção. Claro que ali você tem essas pessoas, né, que às vezes a gente consegue mudar a vida. Na verdade, são pessoas que já estão querendo, né, que ter as suas vidas mudadas, só precisam desse empurrãozinho, né? Uma pessoa que de repente é afastada de alguma temática mais problemática, o cara já tá querendo sair daquilo. E às vezes é uma conversa no ônibus que o cara escuta e toca no coração dele. Às vezes é um papo que ele ouve no elevador e aí ele, putz, vou fazer diferente. E podcast é só mais um, né? Eu gosto sempre de dar proporção, senão a gente acha que o podcast é algo especial. Não é especial, né? O podcast é feito por pessoas ordinárias, pessoas comuns, são programas ordinários, comuns. O que acontece é que às vezes esses programas são ouvidos em situações extraordinárias, né? E aí sim tá a diferença. Exatamente. E é exatamente a mesma proporção também é o contrário, né? Da mesma forma que hoje o podcast ele pode ser feito exatamente por qualquer um, da mesma forma que um vídeo no YouTube. Então você pode encontrar um cara maravilhoso que vai mudar a tua vida, mas também pode encontrar um otário que vai estragar o teu pensamento sobre alguma coisa, que pode até mesmo te afastar do podcast, falar, não, esse não é o lugar que uma opinião como essa eu não quero ouvir. Então, infelizmente, assim, é um lugar aberto, qualquer um pode vir e fazer o que achar melhor. Espero que todo mundo encontre sempre os bons, né? Mas... Agora você falou uma coisa, Paulinho, que eu discordo aí. Você falou que fazer podcast dá trabalho. Não dá trabalho. Como assim dá trabalho? Não dá trabalho, né, cara? É muito prazer, né? Não. Eu vejo isso, né? Que às vezes a galera fala, pô, dá um trabalho, horas. Cara, podcast pra mim, é um prazer. Segundo, eu vivo isso, né, diariamente. Isso. Então, eu tô sempre... Coca Tech não eu costumo dizer isso, né? Fazer um podcast, seja ele qual for, ele não vai exigir muito de você. Ele vai exigir tudo. É simples assim, né? Você tá no trabalho, você tá recolhendo dados pra fazer um podcast, você tá tendo ideias, você tá anotando, né? Hoje em dia eu passo todo o tempo pensando no Coca Tech, né? E derivados. Nesse dia a dia são ideias que você vai tendo, né? De pauta, vou fazer isso, vou falar aquilo outro. Então hoje pra mim, fazer o Coca Tech é chegar no final do dia, ligar o microfone e gravar. Eu não tenho edição, né? Claro que eu tenho guias, né? Enfim, vou me orientando.
Mas gravar hoje um podcast pra mim é ligar o microfone e gravar. Eu tenho ali, meia horinha de noite, então eu sei que naquela meia horinha tem que sair um programa de 15 minutos. O Coca-Tech, ele não é o melhor programa possível, né? Porque o cara grava, aí regrava, edita, corrige. O Coca-Tech é o que eu consigo fazer, porque eu tenho um limite de tempo, né? Eu não posso ficar burilando até a perfeição, porque é por dia. Então, sinceramente, eu não vejo... Não é trabalho, né? Chega no momento que cruza uma fronteira, e se você vê como trabalho, eu acho, na minha opinião, se você vê como um trabalho, se você vê como esforço, vai chegar uma hora que você vai desistir. Vai chegar uma hora... Porque aquilo não virou parte da sua vida. O Coca-Tech hoje é parte da minha vida, né? Essa interação, essa troca. Então, claro, tem os meus limites de tempo. Tem dias que eu tô mais chateado, tem dias que eu tô mais feliz, tem dias que eu falo mais empolgado, tem dias que eu falo menos empolgado, né? Tem um diário, né? De alguma maneira, das suas impressões no dia. Então, se você gravar sobre o mesmo tema daqui a um mês, você vai gravar diferente, porque você não tá com outras ideias, você tá com uma outra vibe. Mas trabalho, né? De esforço, né? Não é falta de comprometimento, não é isso. Mas tem comprometimento, existe seriedade, mas é leveza também junto, né? Nessa combinação. Porque se é só esforço que você vê, tá fadado a acabar, né? Uma hora a corda rompe. E quando o podcast, ele faz parte da sua vida, ao contrário, você tá motivado para fazer cada vez mais. Você quer produzir cada vez mais. Daí eu gostaria muito de produzir cada vez mais outras maneiras, né? Tenho trocentas ideias aqui, mas entra a questão, né? Resumindo, é uma questão de dinheiro, porque é tempo, né? Você precisa de tempo, você precisa de mão de obra, e tudo isso é com dinheiro que você resolve, né? No final das contas, a equação final é dinheiro. Você tendo dinheiro, você consegue comprar tempo de outras pessoas, você consegue comprar mão de obra, você consegue comprar gente para editar o vídeo, editar o áudio, fazer, né, as edições que precisam né, e tudo mais. Eu concordo com tudo, assim, eu acho que eu uso a palavra errada, porque eu geralmente chamo de trabalho, assim, quando eu venho pra gravar, eu vou lá, dou boa noite pra minha filha e falo que eu vou fazer alguma coisa, eu sempre falo, papai vai trabalhar, tal. Eu chamo de trabalho, mas assim, é uma coisa que eu gosto muito de fazer. É uma coisa que se eu pudesse fazer mais, eu faria, entendeu? Hoje eu tô tentando buscar outros modelos pra fazer mais, porque eu gosto de fazer, assim, sabe? Talvez eu acho que eu só uso a palavra errada mesmo, mas eu sinto essa motivação e esse ímpeto de fazer bem interessante, assim, né? Saber que, principalmente pra gente que faz um trabalho diário, que as pessoas olham e pensam que é mais trabalhoso, mais difícil, saber que a gente tá empolgado desse jeito. Eu sou contrário a essa ideia de trabalho como esforço, porque mesmo o cara que ele grava uma vez por semana, né? O cara grava uma vez por semana, sei lá, ele grava na terça, aí na quarta ele edita, mas o trabalho de edição que o cara faz, ou talvez ele até pague por isso, mas o trabalho que o cara faz de edição pra um programa de 1 hora são 8 horas de edição. Então o cara trabalhou aquele programa que vai ao ar na sexta-feira, o cara gravou na terça, editou na metade na quarta, outra metade na quinta para sair na sexta. E aí no sábado, domingo e na segunda ele tá pensando na pauta da outra semana. Então o cara trabalhou todo dia igual o diário. O que acontece, na minha opinião, é que o podcast diário, ele tem menos preparação. O podcast diário, ele é mais espontâneo em função do tempo do que o podcast semanal. Mas em termos de trabalho é igual. O cara tá respondendo todo mundo nas redes sociais todo dia. O cara tá interagindo. Então, a periodicidade, embora assuste, não, é diário, não sei o quê. Acho que no volume de trabalho, o cara que edita 8 horas por dia, eu gasto, sei lá, pra fazer o Coca-Tech diário, né? A parte de notícias por semana. Acho que eu gasto, sei lá, 5 horas, 6 horas por semana. É menos do que a edição de um podcast de 1 hora. Então, acho que tem uma... Claro, a gente quer dar aquela valorizada. Não, peraí, eu faço... Eu concordo com o Gustavo. Eu, na realidade, assim, eu levo um pouco mais de tempo que você pra fazer o programa diário, mas eu concordo que tem gente que no semanal não é nem perder nem gastar, investe a mesma quantidade de tempo que eu, assim. Eu hoje, por ser um programa de notícias e ser 3 temas distintos, né, que são filmes, séries e games, eu levo ali em torno de 1 hora pra selecionar as notícias, mais 1 hora pra preparar elas e umas 2 pra gravar e editar e lançar. Entendeu? Então acaba que eu tenho um pouquinho mais... A minha média de trabalho por dia é umas 4 horas. Mas eu ainda assim reconheço muita gente que faz programas semanais que trabalham igual, que investem o mesmo tempo, entendeu? Eu, por exemplo, fui pro Paraguai recente
eu vou fazer um cast sobre isso. E o cast que eu vou fazer não vai ter pauta. Eu fui lá, eu vou relatar a minha viagem, o processo, não sei o quê. A pauta, ela já tá toda na minha cabeça. É uma questão de sentar, gravar, né, ligar o microfone e gravar. E como eu não edito, né, eu erro, claro que eu erro, mas eu errei, eu volto. Peraí, eu corrijo essa parte. Sim. Então, o programa, pra mim, ele já sai pronto. Foi o jeito que eu consegui de otimizar a coisa. Se eu fosse adotar um modelo, digamos assim, semanal, onde eu tivesse que fazer pauta, claro, eu tenho as ideias principais, né, o que falar ou não, mas no final das contas, o relato, né, eu já sei quais histórias que eu vou contar, como eu vou contar, já tá tudo pronto. Por quê? Porque eu vivo isso. Então, quando eu passei aquela história, quando eu passei aquela situação lá no Paraguai, eu vou contar isso aqui no cast. Pô, isso aqui é interessante. Vou contar isso aqui. Eu vou falar disso aqui também. Pô, isso aqui dá um tema. Então, é a vivência da coisa, né? Hoje, no meu caso, né, o podcast, o Cocatec e suas derivações estão tão entranhadas na minha vida que eu não consigo mais separar. É aquela coisa, né? De alguma maneira, o Cocatec é quase como se fosse aquele stories do Instagram, né? Que você vai fazendo o stories. Sim. E depois você faz essa coletânea de histórias e monta um podcast. Olha aí, vai que o Snapchat te convida pra fazer a nova série deles lá. Porque agora o Snapchat tá cheio de 6 sériezinhas, né? Mas esse negócio que você falou, Gustavo, da edição, né? Do errei, volta, corta, faz de novo. Esse aí eu levei bastante tempo pra aprender, cara. Que é o melhor jeito de fazer. Pra mim, se tornou o melhor jeito de se fazer. No início eu fazia a gravação. Então eu lia lá a notícia lá. Marquinho contratou Paulinho pra fazer o filminho que vai sair ano... Tá, beleza. Continuava falando, Marquinho contratou Paulinho pra fazer o filminho que vai sair ano que vem. Beleza, terminou tudo isso, eu voltava pro começo e ia cortando os erros e deletando. Aí depois de um tempo, eu lembrava, como eu tinha ouvido você comentar ano passado sobre isso, eu lembrava desse teu método de falar assim, vou começar a tentar fazer que nem o Coca falou que faz. Daí, nossa, funciona perfeitamente. Você errou, volta ali. Geralmente, assim, tem uma frase que às vezes tem aquela entonação, aquela subida, aquela baixada do tom, eu volto pro começo dessa frase, não tem problema, né? Mas essa ideia de você errou, volta aqui e começa, esse período da edição no final é muito trabalhoso. Porque você tem que ouvir, aí depois você tem que editar, tem que corrigir. E quando você... Claro, você tem que se ouvir, você tem que pegar os seus erros de linguagem, né? Pegar os seus vícios, trabalhar esses vícios. Essa dica que o Paulo, né? A fono do Paulo passou, de se imaginar falando para outras pessoas, é uma boa, dá uma ambientação. Embora eu não gosto muito dessa estratégia, porque você acaba ficando formal, né? Eu gosto de imaginar a galera, né? De que eu tô conversando com... Você tá falando sozinho. Eu gosto de me imaginar conversando para um grupo reduzido de pessoas do que propriamente numa palestra. A palestra, ela fica com um tom muito professoral, né? Você não consegue interagir de uma maneira legal com uma plateia gigantesca, mas ali com 5 pessoas, né? Fica mais íntimo, né? Eu gosto de imaginar... E você consegue usar a linguagem que você usa, tudo isso influencia, né? Os ganchos, porque você não pode, num podcast, você não pode ser professoral, você não pode sair falando. Você tem que colocar ganchos pra pessoa respirar, pra pessoa pensar, pra pessoa concordar ou discordar de você, pra pessoa ficar curiosa e te mandar um tweet. Cara, fala isso não, você tá falando besteira, isso aí, né? Tem que, né, ter essa troca, senão perde o punch. Perde, exatamente. É verdade. O meu caso aqui, eu faço a gravação, também invisto um tempo, geralmente eu invisto um tempo durante a semana, porque eu vou preparar na semana que vem. Quando eu não consigo, e hoje está aqui mais complicado ainda, eu não consigo gravar no sábado todos os episódios, porque quando eu estou conseguindo fazer o planejamento, eu gravo no sábado, eu gravo todos os episódios, que irá ao ar de segunda a sexta. Então eu já programo no Trello, já deixo tudo certinho aqui no jeito, e o Danilo, que é o editor, ele faz essa edição pra mim. Porém, hoje eu não estou conseguindo, e às vezes eu tenho já alguns temas ali, tem marcado, eu faço aquelas séries que eu faço, né? De segunda eu falo de uma coisa, terça eu falo de outra, tal. Só que aí chega numa quarta-feira, numa quinta-feira, não tem tema definido. Porém, sempre surge no dia a dia, acontece alguma coisa
que vai me trazer aquele tema do dia. E muitas vezes eu já tive, né, melhor retorno do episódio que eu não fiz texto. E aí é engraçado quando a pessoa me manda uma mensagem falando: amei o seu texto, e eu falo: qual texto, né? Porque não tinha texto, eu só tinha o tema, a ideia, o central ali. Eu não tinha nem feito o que eu costumo fazer em alguns, os mais elaborados. Eu faço um mapa mental daquilo ali, a estrutura do que eu vou falar. Alguns, eu falo assim: não que eu não tenha preparação. Eu tenho a preparação, porém, por causa da experiência, né? Daquilo que eu estou vivendo, que aí que o Coca está usando naquele do Paraguai, e já sei tudo que eu vou falar, porém, eu preciso falar de uma maneira que eu não fique enrolado, que eu chegue no final das contas e eu não diga nada com nada, né? Como muitos políticos por aí que acabam fazendo o uso de como que a gente chama, de equivalências complexas, e eu nunca chego na razão e no propósito daquilo que foi feito. Agora, quando você se limita, o meu episódio é curto, certo? Então eu vou ter um episódio de, no máximo, estourando 15 minutos. Em 15 minutos, eu tenho que entregar a ideia, certo? Falar sobre o que eu quero falar e dar uma conclusão naquilo. Se eu não conseguir usar os ganchos, eu já tive programa que eu tive que regravar ele inteiro, porque eu gravei, falei, e depois no final eu estava parado me ouvindo. Falei: nossa, eu estou confuso, não estou me entendendo, deixa eu refazer tudo isso aqui. Daí stop, regravei e aí saiu bem. Esse é o ponto. Você parar e regravar às vezes é mais rápido do que você editar algo confuso pra fazer que ter sentido. Exato. Trabalho e prazer, né? É o subir a ladeira. Qual que é pra vocês hoje o subir a ladeira? Pra ficar bem claro. E qual que é a parte que é o descer com carrinho de rolimã? Claro que tem a parte chata de você fazer podcast, né? Você gasta um tempo ali onde você poderia estar sentado na sala, largado, né, ali vendo TV ou fazendo qualquer coisa. Pra mim, o lado de subir a ladeira é o tempo, né? Eu gostaria de otimizar mais o tempo, gostaria de não ter que passar o tempo que eu passo gravando podcast. Algo mais ou menos assim. Porque esse é a única coisa chata, porque eu já tenho um programa na minha cabeça, né? Ele já tá montado. Seria muito legal se eu pudesse apertar um botão e tirar da minha cabeça o programa. Tá aí, né? Mas infelizmente não é assim, né? Tem que gravar, né? Tem que publicar, né? Tem a parte burocrática. E agora, pra mim, o descer a ladeira é quando você consegue tocar nas pessoas, quando as pessoas entram em contato, porque, né, você tem que saber, a pessoa tem que entrar em contato com você pra você saber. Então, quando a pessoa dá aquele retorno e você atingiu o ponto que você queria, né? Quando é o propósito. O meu propósito é que as pessoas vejam que tecnologia não é algo frio, muito pelo contrário, tecnologia é quente, né? Não interessa se o notebook tem 8 GB de RAM, 16 GB de RAM. O que interessa é que o seu trabalho vai ficar mais fluido se ele tiver 16 GB de RAM. É você dar um sentido àquele número frio, né? Todo mundo sabe o que é o Face ID que a Apple fez no iPhone 10, mas você dizer como isso impacta, como hoje os computadores estão enxergando as pessoas. Hoje você tem visão computacional, né? Isso é algo que surgiu mais ou menos esse ano. Você tem Microsoft com essa experiência de visão computacional, onde ela enxerga, você coloca câmeras, né? Sei lá, numa oficina, e aí você coloca câmeras, Microsoft tá entendendo o que tá acontecendo ali, e aí ela vai mandar uma mensagem: cuidado que tem um martelo aí que vai cair e vai bater em cima do seu pé, né? Ela consegue entender o ambiente. A Apple tem essa visão computacional, né? O computador te enxergando através, hoje com o meu iPhone 10, ele tá, nesse momento que eu tô gravando, ele tá em cima da mesa. Eu toco na tela e olho pra ele destrava, né? Ele já reconhece, ele sabe que eu sou eu. Isso é só o comecinho, né? Mas hoje o computador, ele tá te identificando, quer dizer, pelo menos o iPhone 10, ele tá te identificando a todo momento. Olha que coisa legal que tá acontecendo aí, né? Eu achava que isso seria feito quando a gente tivesse o Touch ID na tela. Você tá sempre tocando na tela, e aí pode estar sempre lendo sua digital, sabendo que você é você. Mas a Apple fez de uma outra maneira. Aí tá a graça. Aí você tá começando a mostrar valor. Aí você tá começando a mostrar que, vamos extrapolar essa ideia. Você pode estar andando na rua, aí as câmeras vão saber que você é você. Aquela coisa meio, né, futurista e tal. Minority Report. Minority Report. Tem aquele... Exato. Não é VIP? Qual é o nome daquela série? É VIP, não? Person of Interest. Person of Interest. Essa aí. Onde
É mais ou menos isso que a gente tá vivendo hoje. A gente não se dá conta disso, mas se eu falar uma palavra específica, o meu iPhone responde, né? Eu falo, senão vai apitar o de todo mundo. Palavra específica aí, me diz que horas são. A gente diz qual é a hora. Qual é a hora nas Filipinas? Ele me diz. Então, ele já tá sempre me ouvindo. E agora a gente entrou numa outra etapa sem perceber de que os danados estão sempre vendo a gente. Então, a gente tá sendo cada vez mais monitorado. E tem uma galera que fala ainda de privacidade, mas não existe mais privacidade, né? Claro que tem que se preocupar e tudo mais, mas a gente tá abandonando a privacidade em função desse novo modelo que a gente tá, né, entrando. Então tem é disso que eu quero falar, desse impacto. O Face ID, como o Face ID, tecnicamente, não é muito sem graça. O legal são os impactos e as mudanças que isso... As mudanças que ocorrem na nossa vida em função disso. E a coisa é feita de uma maneira tão sutil que a gente nem percebe. E quando a gente vai ver, a gente tá até o pescoço enrolado, né? Até o pescoço cheio dependente disso, né? Totalmente. Exato. Se a gente olhar pra trás, quando o pessoal costuma falar, se você for ver isso, hoje nós temos os computadores e os computadores foram criados para facilitar a nossa vida. Mas também, por consequência, eles complicam a nossa vida, pois muitos dos problemas que nós temos hoje não existiriam se os computadores não existissem. Aí que tá o lance, né? A função do Facebook é fazer o quê? A função do Facebook é que você use cada vez mais o Facebook. E ele vai usar uma série de estratégias para consumir o seu tempo. E aí é o lance de você saber identificar isso e não permitir. É o uso inteligente da tecnologia. O Facebook, como qualquer joguinho, vai querer te viciar para você, né, ficar a maior quantidade de tempo possível dentro dele. Aí é que entra. O Facebook é uma ferramenta legal de interação, de conexão. Você pega um Tinder, por exemplo, e hoje você tem casamentos, digamos assim, mais... Como é que é? Não é sortidos. Interraciais, não. Hoje você tem, graças ao Tinder, casamentos mais diversos, né, da diversidade, do que você tinha antigamente. Porque antigamente você só interagia dentro do seu próprio círculo. E hoje com o Tinder, isso começa com, né, ali nos anos 90, né, tem estudos que mostram isso, como a diversidade está indo também para os casamentos em função desses encontros online. E aí teve várias, né, teve nos anos 90 um estouro, nos anos 2000 teve um outro estouro, né, que foi quando a internet ficou popular, e outro estouro agora a partir de 2014 em função do Tinder. Isso vai mudando a vida, vai impactando a sociedade. Agora, você tem que fazer a escolha correta. Os computadores, eles são bem mandados, né? A gente tem que saber mandar. A gente tem que saber escolher. Aí é que entra de novo a proposta do Cocatec de te dar esse norte. É isso que você quer? Se você quer passar tempo no Facebook, ok, passa tempo lá no Facebook. Mas se você não quer passar tempo no Facebook, desliga suas notificações. Seja dono do seu tempo. Escolha o que você quer fazer, né? Responde o e-mail 2, 3 vezes por dia só. Não liga a notificação de e-mail, senão você vai ficar respondendo e-mail o tempo todo, respondendo Twitter o tempo todo, Facebook o tempo todo, e não vai produzir. O mais importante é que você produza. E o tempinho de folga que você tem ali na sua produção, o tempinho que você precisa arejar, aí sim, vai, né, dar um pulinho ali na rede social, ver o que tá acontecendo, responde alguma coisa, manda um meme, manda uma piadinha, mas se isso for o principal do seu dia, você não vai produzir. Você tem que produzir no seu dia e rechear com essas amenidades. Agora, se você fizer dessas amenidades o principal, já era a sua produção. Eu acho que assim, se eu pudesse diminuir o meu processo de produção, ter alguma facilidade e atingir outros canais, hoje eu sinto que eu tenho um déficit muito grande de não estar no YouTube também. Eu queria produzir alguma coisa pro YouTube. Então, se eu pudesse criar alguma coisa pra colocar lá, eu ficaria bastante feliz. Mas, em contrapartida, de pouco em pouco aí, a gente vai atingindo mais e mais pessoas. E eu acho que uma das paradas mais legais que tem hoje é poder conversar com o ouvinte, né? Tem o grupo do Telegram lá. Eu acho isso muito recompensador, sabe? No meu caso, gostaria de encontrar alguma maneira de engajar mais pessoas. Encontrar uma maneira que essas pessoas estivessem mais próximas. Falou! Não. Tchau, não. Isso aqui é só um tchau temporário, porque a conversa continua no Bloco 01 e no CoachCast. Cocatec.